Olha, gente, a gente fala de felicidade, né? Como a vida da gente é bacana, como é bom a gente ser feliz. Mas hoje no Brasil, 11 milhões, eu vou repetir esse número porque eu fiquei impactado quando eu li. 11 milhões de pessoas diagnosticadas com depressão. Em todo o mundo, são mais de 300 milhões, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. A depressão é a doença mais incapacitante do mundo e a segunda principal causa de morte entre pessoas aí de 15 a 29 anos. Apesar dos números alarmantes, a Organização Mundial da Saúde afirma que menos da metade dos diagnosticados está em tratamento. Então eu quero chamar aqui o Dr. Rui Palhano, aqui no palco do nosso programa, médico psiquiatra. Dr. Rui, que prazer receber uma autoridade. Estava com saudade de você, meu amigo. Uma honra, você não imagina. Nossa, eu que estou muito feliz. Você gosta de sentar de lado? Você quer lá, olha aqui. Aqui, tá bom. Eu tenho todos os lados. Oh. É. Eu sou apresentadora de todos os lados, minha gente. Já imaginou se eu tivesse lado aqui, Rui? Parabéns. Querido, que prazer. Eu Prazer vou guardar que a minha plaqueta tem tanta coisa para a gente conversar. Mas esse assunto, eu acho que ele tem que vir do coração da gente. Porque a gente sabe que estar viva, né? A gente não sabe, gente, como é que eu vim parar aqui? Por que eu vim parar nessa família? Como que eu vim parar nesse lugar que a vida me trouxe? E a gente se depara com uma vida que nos foi dada por uma família que nós não escolhemos. E não veio manual, né, de instruções de como usar a vida, de como fazer para lidar com as emoções, com as situações, com as dificuldades e com tantas mudanças, né? E aí chega essa doença, vai invadindo, tomando conta das pessoas que estão aqui nesse planeta para evoluir, né? Então ela é um grande empecilho de evolução, né? Ela vai segurando a pessoa e não impedindo a pessoa de seguir o seu caminho, o seu fluxo natural de vida. Isso mesmo. E esses dados, esses números são reais, doutor Rui? Fala pra gente sobre esses números. São números reais e são números atualíssimos. Eu acho que a grande questão em relação, por exemplo, às doenças psiquiátricas em geral e particularmente a depressão, é porque ela tem uma incidência bastante alta, em torno de 60%, de provocar mortalidade. Além do sofrimento que todo mundo sabe que ela provoca, angústia, desesperos, agonias, etc., é uma doença que está relacionada à morte e à mortalidade, quer dizer, as pessoas podem chegar a suicídio. Então, todo esse trabalho internacional pela Organização Mundial da Saúde e aqui no Brasil, pela Associação Brasileira de Psiquiatria, Conselho Federal de Medicina, o CVV, eles se organizaram e propuseram há quase 5 anos para cá esse grande Setembro Amarelo, que é a forma de você começar a discutir isso com a população. Porque as famílias, gente, ficam assim, gente, sabe que eu não estou triste? Sabe que isso não é só uma tristeza? Como é que a pessoa vai saber que está em depressão? Não, eu estou em depressão, não, eu estou só triste, eu estou passando por uma fase difícil. Não é? Muita gente passa por uma fase difícil. Como identificar, estou em depressão? Depressão é uma condição de diagnóstico médico, primeira coisa, né? Quer dizer, é preciso que a pessoa não sinta só tristeza. Ele tem que, além da tristeza, sentir um conjunto de outras condições. Por exemplo, sensação permanente de desânimo profundo, contínuo, permanente. A pessoa perde o elan, perde a energia, perde a vitalidade para fazer as coisas. Essa pessoa, em geral, começa a alimentar pensamentos absolutamente negativos, diferente daquele padrão de pensamentos que ele tem no dia a dia. A motivação, o interesse, a vontade de viver, são condições muito relacionadas com isso. A pessoa começa a ter alterações do apetite, uns engordam muito, outros perdem muito peso, alteração do sono, a disposição, a participação social, o recolhimento, o retraimento social. Então é um conjunto de sintomas e de sinais observáveis, sentidos pela própria pessoa. Há uma coisa interessante, Paulinha, é que o deprimido, a pessoa que está ingressando no quadro depressivo, ele assiste tudo isto. Existem algumas doenças psiquiátricas que você não tem capacidade de poder fazer essa avaliação. A pessoa com depressão, ele acompanha seu sofrimento. Ao mesmo tempo que ele percebe e acompanha isso, ele não tem condição de mudar esse cenário. Ele fica preso num conjunto de situações sobre as quais ele não tem comando.
E isso é terrível. Isso. Então vira um problema de saúde pública, porque as pessoas deixam de trabalhar, né, minha gente? A economia deixa de acontecer, de produzir, as empresas deixam de ter os seus funcionários, porque a pessoa está triste em casa, é o que você não falou consegue sair. Você falou na apresentação, a maior causa de absenteísmo e a maior causa de incapacitação laboral está relacionada à depressão. E até 2035 será a doença mais invalidante da face da Terra. Então, a minha pergunta para você é: mamãe, papai ou vovó lá atrás teve, é fácil, existe uma predisposição genética? A pessoa traz isso na sua história de família ou não? Depressão é uma condição de múltiplas fatorialidades. Você não tem uma causa para alguém dizer que está deprimido. Você está depressivo porque perdeu o emprego, está deprimido porque não passou no vestibular, está deprimido porque perdeu a esposa ou porque se separou do casamento. Você tem um conjunto de vulnerabilidades, entre as quais essa suscetibilidade genética. Então, essas grandes síndromes psiquiátricas têm a ver com a nossa genética, com o nosso DNA. Existe mais ou menos a metade das possibilidades de alguém adoecer psiquicamente está relacionado com a genética. E a depressão está nesse conjunto de situações. Então, tem um peso muito grande. Então, doutor Rui Palhano, você que ligou a televisão agora, está chegando, estamos no dia... Setembro Amarelo. Setembro Amarelo, no dia de combate, o dia, né, de combate à depressão, um assunto seríssimo, que atrapalha a vida de tanta gente. O que fazer? Apareceu o primeiro sinal, procura uma ajuda médica. Primeiro recurso é esse. Né? É uma condição não deixar aí. Não pode, porque é uma doença que vai evoluir. Ele vai piorando cada vez mais. Você começa com sentimentos assim muito discretos, daqui a pouco, 2, 3, 4 meses, está mergulhado numa sensação que você não sai mais nem de casa por conta disso. Então tem que ter um recurso médico para poder atender essa população. Agora a família é tudo, né? Fundamental. E a família, o que você diria nesse momento para quem está assistindo o nosso programa? Tem um adolescente, tem uma pessoa em casa, um vovô, a vovó que está um pouco triste. O que fazer, hein? Nesses casos, Paulinho, o que se recomenda, porque como a depressão é uma coisa que é visível, é percebido tanto pela pessoa quanto por alguém com a qual ele convive, essas pessoas irão perceber. Nesse caso, eu aconselhava que você se aproxime dessa pessoa, comece a possibilitar que ele fale, que ele converse sobre esse assunto, o que está sentindo, o que não está sentindo, e busque recurso médico. Grande parte das pessoas com depressão tem, às vezes, um resultado fatal porque não foram tratadas adequadamente. É isso mesmo, olha, gente, dia de combate à depressão, e foi realizado no Espaço Renascença. Nosso amigo deputado estadual Fábio Macedo esteve aqui com a gente. Foi realizado esse evento ontem, né, nesse dia. Como é importante a gente começar a tomar consciência, começar a ouvir. Isso mesmo, né, doutor? Falar, tirar um pouco essa coisa que fica, né, desmistificar a depressão, né? Mesmo. Tirar essa coisa, essa pessoa é problemática. Não, isso verdade. É um problema de quem está aqui na vida, gente. Isso mesmo. Está na vida, a gente está aí, ó, no mundo, tudo pode acontecer. Então a gente tem que se irmanar, e é isso que a gente está fazendo hoje aqui, trazendo para você. Vamos ver como é que foi? Doutor Rui, rapidinho, como é que foi ontem esse encontro? Maravilha. Foi realizado no Espaço Renascença um evento que abordou o tema depressão. E esse evento foi idealizado pelo deputado Fábio Macedo. De onde surgiu essa ideia, deputado? Eu passei por esse problema de depressão. Na verdade, a depressão ela não tem cura, ela existe tratamento. E quando a depressão que eu tive num momento muito ruim foi quando eu acordei e disse: além de me tratar, eu tenho que ajudar as pessoas. Então, dei entrada num projeto, 2 projetos de lei, na verdade, voltados à depressão. O primeiro foi do Dia do Combate à Depressão. O Maranhão, hoje, ele é o único estado no Brasil que tem o Dia do Combate à Depressão no seu calendário. E o segundo projeto foi de auxílio psicológico a pessoas com depressão. Então, o Maranhão, ele está de parabéns, está dando exemplo não só para o Brasil, mas para o mundo. A minha contribuição aqui é mostrar para as pessoas que ninguém está numa vida perfeita, que as pessoas idealizam, tá todo mundo no mesmo barco, todo mundo tem seus momentos difíceis, todo mundo precisa de pessoas que nos emprestem os ouvidos. Então, tá aqui nesse momento para compartilhar certas inseguranças, medos, pressões que a gente, que está nesse mundo glamouroso, também vive, vai ser ideal e super importante para sensibilizar todo
mundo. Muita gente acha que é frescura, que é assim, é uma doença de quem não tem o que fazer, entendeu? É um assunto que tem que ser abordado com muita seriedade. Exatamente, aí eu vi que é uma coisa séria, que é uma coisa que eu tinha até que estar também para eu estar mais ciente, pois é uma coisa seríssima e é a doença do século. Depressão não é brincadeira. Infelizmente não existem no Brasil políticas públicas para que esse assunto seja debatido, mas a partir desse dia 13 de setembro, a esperança é que existam sim outras formas para que essa doença possa ser debatida. A depressão é a doença que mais tira anos saudáveis da vida dos brasileiros. Ela começa a tirar as pessoas do porta-retrato, as pessoas deixam de frequentar finais de semana, deixam de frequentar casamentos, batizados, deixam de ter musculatura, tônus, alegria, e é por isso que a gente está aqui. O meu pior episódio de depressão, porque eu tive alguns, foi em decorrência de um luto da minha mãe, inclusive. Então, foi bem difícil de superar, mas eu sempre soube que se eu fizesse o tratamento correto, eu ia conseguir superar. Então, eu acredito que é isso que as pessoas precisam, de informação. Quanto mais informação e mais conscientização de que é doença e de que são neurotransmissores que ficam em depressão, realmente depressivos no cérebro, né? Que é um desequilíbrio bioquímico e que precisa ser tratado. Eu acho que quanto mais essa informação chegar à população, mais pessoas vão ter adesão ao tratamento e, com isso, menos suicídios e menos vidas perdidas. Que maravilhoso, um evento cheio, todo mundo conversando sobre esse assunto. E, doutor Rui Palhano, a depressão não tem... Você vê uma menina linda dessa, né, gente? Quem olha diz assim, nossa, gente, essa mulher é linda desse jeito, em depressão, aquele outro, nossa, essa pessoa tem tudo na vida, o que está reclamando? É uma doença, não tem cara, não é, doutor? Não tem cara, não tem idade, não tem cor, não tem poder, não tem nada. Todos nós, seres humanos, temos uma possibilidade de adoecer de depressão na vida. Agora, vamos falar de uma coisa que eu acho que é bacana para quem está assistindo o nosso programa, é a prevenção, tá, gente? Ótimo. A gente pode prevenir a depressão, sim. Se você acha que você já sente, percebe que você tem uma predisposição, né? Então a hora tem que saber frear, botar o pé no freio, puxar e dizer, opa. Então a gente quer falar agora de como prevenir, doutor Rui Palhano. Você tem 3 etapas. Se você tem uma certa vulnerabilidade por questões genéticas, familiares, etc., você tem que, desde cedo, adotar hábitos saudáveis, evitar bebida, evitar drogas, praticar atividade física, ter uma boa relação social, uma atividade intelectual persistente, permanente. Isso são preditores positivos de você evitar que aconteça. Se você já tem a doença, preventivamente, você tem que buscar imediatamente recursos. Porque a doença depressiva, como outras, quanto mais tardiamente você busca tratamento, pior para ela. Porque ela vai evoluir de forma insatisfatória. Vai avançando, Vai avançando. A terceira forma de prevenção é quando você já tem a doença, se tratou e ainda está mergulhado naquele processo, você tem que reabilitar esse enfermo. Buscar fazer tudo aquilo que ele havia perdido. Voltar para o trabalho, para a vida social, para a vida familiar e ter um desempenho bom na vida. Olha, gente, doutor Rui Palhano, você tem espaço na internet que as pessoas possam entrar em contato com você? Com certeza. Porque vai ter muita gente agora que deve estar com algumas dúvidas, que esse é um assunto muito interessante. Gostaria muito de ter mais espaço neste aqui no nosso programa para a gente debater assuntos interessantes como esse, de interesse público, mesmo falando de saúde pública com você. Então, se você tem dúvida, doutor, qual é o espaço na internet? www.ruipalhano.com.br. Entrando lá, tem o contato, fale conosco. Um portal de todas as informações ou serviços. Agora, doutor Rui, tudo começa aqui, né? Tudo começa na cabeça. Então, pensamento positivo, minha gente. Isso, todos isso. os dias, antes de abrir o olho, abençoa seu dia.
Já começa assim. Isso mesmo. Não é o pensamento positivo, tem muito poder, né, doutor? Não temos dúvida. O pensamento é que vai nortear as condutas dos seres humanos. Se você pensa bem, você segue a vida bem. Se você pensa mal, você vai fatalmente tem gente que ter já problema. acorda reclamando. O pensamento é o nosso marco, é a nossa rota. Não tem como negar isso. Então vamos seguir, gente, com coragem. Isso, porque maravilha. você veio pra cá e coragem é a palavra para quem tá aqui nesse mundo, tá? Porque tudo muda muito rápido e a gente tem que estar preparado para as mudanças, e elas vêm, às vezes derrubam, e a gente tem que se levantar e seguir, né? Com coragem, com força, determinação e com a ajuda de profissionais como o Dr. Rui Palhano. Obrigado, Paulo. Mais uma vez, muito obrigado pela sua Eu presença. te agradeço e parabenizo. Que Deus abençoe, muito obrigada. Obrigado pela oportunidade, sempre suas Vou te ordens. chamar mais vezes Com o maior aqui pra prazer. gente conversar, tá? Meu querido amigo, Deus te abençoe. Algo mais. Ai, gente, olha. Tem gente que acorda já se lamentando, já reclama da cama. Essa cama tava dura, essa cama tava ruim, esse travesseiro tava não sei o quê, já acorda de manhã já reclamando. Abre o olho, abençoa seu dia, agradece ao Pai do Céu Glorioso Supremo, entrega na mão do Senhor Jesus o seu dia e confia tudo nele, tá, gente? Ele que abre tudo pra nós.